Bom, agora eu vou propor para vocês uns exemplos onde a gente não consegue identificar qual é o caso de simplificação. Por quê? Porque o radicando, ele é um número desse tipo. Nós não temos uma base aqui. Para isso, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que transformar esse 125 em alguma base. Como que a gente transforma um número numa determinada base ou mais que uma base? A gente decompõe esse número. Ao decompor o 125, a gente vai ter que 125 por 5 vai dar 25. Por 5, 5. Por 5, 1. Portanto, a gente sabe que 125, então, é a mesma coisa que 5 elevado a 1, 2, 3 ao cubo. Então, a gente vem aqui no nosso radical e troca o 125 pela forma fatorada. Então, vai ficar raiz quadrada de 5 ao cubo. Acabou? Não, porque agora vocês já sabem que a gente pode simplificar radicais, usando um dos dois tipos de simplificação. Quando não tem nada aqui, não é 2? O primeiro caso de simplificação dá certo? Não, porque o 2 e o 3 são primos entre si. Só dá para dividir pelo 1, né? É um número comum que dá para dividir. Mas o 3, ele é maior que o 2. Então, a gente vai ter que decompor o 5 de 2 em 2, o expoente, até que vire 5 ao cubo, ó. 2 mais 1, 3. Tá vendo? É só ver o quanto falta aqui, ó, para chegar no 3. No caso, é 1. Tudo bem? Então, no lugar de 5 ao cubo lá em cima, a gente vai trocar por isso aqui. Então, vai ficar raiz quadrada, certo? Eu vou deixar esse 2 aqui para a gente poder cortar tranquilo. De 5 ao quadrado vezes 5 à primeira. Distribuindo um radical para cada um deles, né, para cada um desses fatores, teremos o seguinte, ó. Raiz quadrada de 5 ao quadrado, que multiplica a raiz quadrada de 5. Esse 2 a gente vai poder cancelar, lembra? Ó, expoente igual a índice a gente cancela, sobra somente o número que está dentro. Então, a gente conseguiu extrair o 5 da raiz. Na resposta, gente, eu não vou colocar esse 2 aqui não, tá? Por quê? Porque a raiz quadrada não leva 2 no índice. Prontinho. Primeiro item simplificado. Ok? Agora, nós vamos ter esses outros exemplos. Nós vamos fazer a mesma coisa. O que nós vamos fazer? A gente tem a raiz cúbica de 48, certo? Ó. O 48 não está convertido em base nenhuma, exceto o próprio 48, né? Base 48. Isso não vai nos auxiliar. É importante que você decomponha o número para ver se você consegue deixar na menor base possível. Se a gente dividir o 48 por 2, a gente vai ter 24. O 24 por 2, a gente vai ter 12. O 12 por 2, a gente vai ter 6. Por 2, 3. E por 3, 1. Ou seja, meus queridos, 48 é a mesma coisa que 2 elevado à quarta, que multiplica o 3. No lugar do 48, na nossa radiciação, eu vou colocar 2 à quarta vezes 3. Então, vai ficar assim, ó. Raiz cúbica de 2 à quarta vezes 3. Tudo bem? Qual a próxima etapa? É distribuir um radical para cada um dos fatores. Vamos distribuir um radical para cada um dos fatores. Então, a gente vai ter assim, ó. Raiz cúbica de 2 à quarta, que multiplica a raiz cúbica de 3. Observe bem essa parte aqui, ó. Tem alguma dessas raízes que a gente consegue ainda simplificar ou extrair alguém do radical? Tem. A primeira, porque o 4 é maior que o 3. Então, a gente pode transformar o 2 elevado à quarta usando o índice 3, ó.
em 2 ao cubo vezes 2 à primeira. Isso aqui é igual a 2 elevado à quarta. No lugar de 2 elevado à quarta, o que eu vou fazer? Eu vou trocar por isso aqui. Percebe? Então, nós vamos fazer assim, ó. Aqui vai ficar assim. 3 raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 2, que multiplica, não esquece de copiar o cara da frente ali, ó. Raiz cúbica de 3. Esse aqui eu nem vou separar mais, galera. Já dá para perceber quem que vai sair da raiz. Esse primeiro 2 ao cubo aqui, ó. Esse primeiro 2 ao cubo, ele vai cancelar com o expoente. Isso vai ser cancelado com o expoente. Com o índice, né? Desculpa. Então, vai ficar assim, ó. Esse 2 cai fora da raiz. Esse outro fica na raiz. E nós temos também a raiz cúbica de 3. Será que tem como a gente deixar essa resposta um pouco mais simples? Tem, galera. Tem sim. Se a gente multiplicar essas duas raízes que estão com índices iguais, a gente vai ter uma resposta mais simples, tá bom? Como vai ficar essa resposta? Eu vou fazer ali em cima, ó. 2, que saiu do radical, né? Copia o índice 3. 2 vezes 3, multiplicando dentro, 6. Portanto, a resposta para esse exercício é 2 raiz cúbica de 6. Aí você fala, não posso fatorar o 6? Se você fatorar o 6, vai dar 2 vezes 3. Então, não vai nos adiantar em nada, tá bom? Agora, meus queridos, é com vocês. Tente fazer o mesmo para a raiz de 98, para a raiz de 300 e os demais exercícios solicitados.